Você já ouviu falar no Milk Punch, mas você sabe por que o leite deixa o seu drink transparente? Hoje a gente mergulha na bioquímica, no pH, nas micelas de caseína e até no histórico marítimo desse clássico. Se você gosta de uma boa história, fica aqui, senão já pode pular direto para a parte prática. Em 1711, temos a primeira referência ao Milk Punch, onde o termo aparece em um livro de receitas da época. Hannah Glassie escreveu o livro The Art of Cookery, Made Plain and Easy, onde nele nós temos a primeira menção e a primeira receita de um Milk Punch. Embora o punch já existisse como categoria de bebidas, esta foi a primeira vez que o termo Milk Punch foi usado. A obra de 1711 é muito significativa, porque ao misturar álcool, leite, açúcar e especiarias, ele formaliza uma receita que se populariza e se consolida principalmente nas décadas seguintes com uma bebida super elegante e refinada, principalmente em festas e reuniões da alta classe. Portanto, a referência de 1711 não está diretamente ligado à invenção do Milk Punch, mas sim a uma grande publicação do Milk Punch que ajudou a popularizar nos anos subsequentes. Esse registro se tornou uma parte importante da história da coquetelaria e ajudou a consolidar o Milk Punch como uma parte emblemática dessa época. No século XVII, durante as grandes navegações, a gente não só tinha especiarias nos navios, eram também transportados os punches, principalmente utilizando o Milk Punch como forma de conservação. O leite ajudava a retirar os compostos orgânicos que estragavam e desse jeito essa bebida durava a viagem inteira, não só para matar a sede dos marinheiros, mas também para quando chegasse ao seu destino. Nós já vimos que essa técnica foi descrita pela primeira vez em 1711, só que ela ganhou muita fama e força quando foi descrita por Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Um grande apreciador de cervejas destiladas e outras bebidas, Benjamin Franklin fazia questão de inclusive registrar em suas cartas como ele adorava consumir o Milk Punch em diversas ocasiões. Em uma carta enviada por um amigo, Franklin menciona como ele gostava de tomar Milk Punch junto com outros amigos em ambientes festivos. Ele sugere que a bebida tem um efeito revigorante e é excelente para a saúde. Uma visão compartilhada por muitos na época sobre bebidas alcoólicas misturadas com leite. Franklin enviou uma receita com brandy, limão e leite que atravessaria o Atlântico sem perder a estabilidade. O Milk Punch, ele é um processo de clarificação coloidal. O termo coloidal se refere a um tipo de mistura que as partículas de uma substância estão dispersas em outra, mas sem dissolver completamente. Essas partículas são maiores do que as moléculas de uma solução comum, mas ainda assim são pequenas o suficiente para não se separar facilmente, permanecendo suspensas na substância de dispersão. Quando eu misturo um coquetel ácido a um leite, eu vou ter uma coagulação da caseína, que é a proteína do leite. Essa coagulação vai criar uma rede que vai filtrar não só partículas sólidas, como também partículas de cor e taninos. As micelas de caseína são agregados coloidais estáveis em pH entre 6,5 e 7. Quando o pH cai para 4,6, ele atinge o ponto isoelétrico. Sua carga líquida é zero e eles colapsam. No pH de 4,6, nós temos a perda da repulsão eletrostática, agregação, sedimentação e floculação. É uma filtração natural, visível e invisível, com partículas chegando a um tamanho molecular. A caseína tem em média 2,6% na sua concentração e tem a função de coagulação e absorção. A albumina mais a globulina tem em média 0,7% e tem a função de dar um suporte coloidal. A lactose, que é o açúcar do leite, tem uma concentração média de 4,8%, que não interfere na nossa coagulação. Ou seja, você pode clarificar com leite sem lactose. A concentração de gordura fica em média entre 3 a 3,5%. A gordura, ela não só vai suavizar o sabor, como ela também ajuda a dar aquela sensação de prolongamento no sabor da língua, contribuindo muito também com a textura. Quando for escolher um leite, escolham o que tem um teor mais alto de gordura, podendo utilizar até mesmo um pouco de creme de leite. O cálcio e os fosfatos possuem uma concentração de 0,7%. Sua função é a estabilização das micelas. A importância do cálcio é tão grande nesse processo que muitas das vezes, quando a gente vai fazer um queijo em casa, a gente tem que repor esse cálcio para poder facilitar a coagulação. Geralmente nós fazemos isso utilizando uma solução de cloreto de cálcio. Por isso é ideal o leite integral não homogeneizado do tipo B, acima de 3% de gordura. O processo também depende da temperatura, para ativar as interações eletrostáticas e hidrofóbicas. Palavras que vocês podem pesquisar no e-book que está na descrição desse vídeo. Agora vamos falar de cinética de coagulação. Abaixo de 10 graus, a coagulação é lenta ou incompleta. Entre 20 e 40 graus é o ideal. É onde ocorre o equilíbrio entre
mobilidade molecular e estabilidade. Acima de 55 graus, acontece a desnaturação da caseína e a precipitação descontrolada. Para ativar a fluidez matriz sem quebrar a estrutura proteica, eu gosto de aquecer o leite entre 35 e 40 graus. Existem vários caminhos para se chegar ao mesmo resultado. Muitas das vezes, você, ao longo do seu caminho, vai descobrindo técnicas e modos que vão te favorecer mais, principalmente que você terá mais afinidade. Particularmente, eu prefiro trabalhar com leite frio e os meus ingredientes também em temperaturas um pouco mais baixas. Adicionando o coquetel já ácido a um leite frio, eu crio um coágulo menor. Respeitando todo o tempo de descanso, seja entre 1 hora ou até de um dia para o outro, eu sinto que eu tenho uma filtração muito mais fluida na minha clarificação. Primeiro o leite. Em seguida, vá vertendo o coquetel ácido aos poucos. Isso evita uma coagulação irregular. Essa ordem preserva a integridade dos flocos e cria uma malha proteica mais densa, mais eficiente para absorver impureza. Deixe a mistura descansar de 30 a 60 minutos em local refrigerado. Eu particularmente gosto de deixar de um dia para o outro. Assim, os flocos sedimentam e eles saem disso para isso. A filtragem é feita por gravidade. Você pode utilizar primeiro um filtro grosso, um pano e depois um filtro de papel de 10 a 20 micrômetros para dar um polimento mais refinado. O pH deve estar entre 4,3 e 4,6. Acima disso, a coagulação vai estar incompleta. Você pode corrigir colocando 10% de ácido lático. Após a filtragem, temos um coquetel visualmente líquido com mais de 95% de claridade ótica, textura sedosa e sabor arredondado. Os taninos e acidez também são atenuados. Além disso, o Milk Punch é microbiologicamente estável. A baixa atividade de água, mais álcool, mais ausência de sólidos, impede a degradação. Se você trabalha em bar, o limite máximo pela Anvisa é de 30 dias. Agora, se você for fazer em casa, você pode guardar por pelo menos 1 ano. Erros científicos clássicos. Erro 1. pH insuficiente. Erro 2. Leite quente demais, acima de 50 graus. Caseínas desnaturam sem formar matriz adequada. Erro 3. Ordem invertida, quando coloca o leite no ácido. Os flocos se formam de forma caótica, difícil de filtrar. Erro 4. Repouso curto. A sedimentação fica incompleta e o líquido leitoso. O Milk Punch possui várias aplicações dentro da coquetelaria. Ele pode ser usado desde sours a punches tropicais, até mesmo em coquetéis mais botânicos, com bastantes infusões e chás, e principalmente em drinks de sobremesa. E agora, acabou? Claro que não. Agora nós vamos apresentar 2 drinks autorais com a técnica. Davi, o que você preparou pra gente? Eu trouxe um sour de cupuaçu, feito com leite e baunilha. A ideia aqui é realmente recriar um creme de cupuaçu dentro de um copo. Esse vai ser o meu coquetel. E o seu, Vitor? Eu vou fazer uma releitura do Blood Mary clarificado na versão Martini. O Mary Martini, ele vai com todos os ingredientes do Blood Mary, clarificado e finalizado com gotas da conserva do tomate seco. Eu começo adicionando leite a um recipiente. Logo em seguida, vou misturar cachaça à minha polpa de cupuaçu. Mexo bem os dois e vou vertendo essa mistura lentamente no meu leite. O objetivo aqui é criar uma coagulação com partículas mais finas. Eu gosto sempre de deixar a minha mistura descansar por 12 horas ou de um dia para o outro na geladeira. Agora é hora da filtragem. Em um coador de filtro de papel, eu vou adicionar toda a minha mistura com o meu coquetel talhado e vou aguardar os primeiros 100 a 200 ml caírem. Logo em seguida, eu troco o recipiente. Aqui já vou ter o meu coquetel clarificado e vou refiltrar a primeira parte. Adiciono na sequência açúcar e ácidos. Mexo bem para que todos eles incorporem e resfrio o meu coquetel. Em um copo baixo, com uma pedra de gelo, adiciono o meu coquetel já resfriado por cima do gelo. Como o objetivo é o maior foco na técnica, o meu coquetel vai ser servido sem guarnição e de uma forma mais minimalista. Adicione 50 ml de uma boa vodka, 100 ml de passata, 20 ml de suco de limão espremido na hora, 10 ml de molho inglês, pimenta do reino moído na hora. Algumas gotas de tabasco e uma pitada de sal.
Aqueça o leite de 35 a 40 graus. Coloque o preparo no leite e não o contrário. Mexa suavemente para começar a reação coloidal. Coloque na geladeira por 24 horas. Coe o preparo em um filtro. Se necessário deixar mais fino, coe novamente. Verta o drink em uma taça previamente gelada. Adicione algumas gotas da conserva do tomate seco. E finalize com tomate seco para decorar. Está pronto o Mary Martini, a minha versão de um clássico. Clarificar não é só filtrar, é dominar a interface entre o físico-químico, o molecular e o sensorial. No próximo episódio, coquetéis clarificados com gelatina e como adaptar para coquetéis veganos. Mixologia descomplicada, onde a ciência vira coquetel e vice-versa.